aqui para os exemplos do treino ABCDE, né? Aqui eu trouxe exemplos que eu gosto de utilizar. Lógico, a gente tem milhares, a gente tem muitas dezenas de exemplos aqui que eu posso trazer, mas eu vou citar os que eu mais gosto de trabalhar e os motivos. Vamos lá. No exemplo 1, no treino ABCD, o primeiro treino é quadríceps e glúteos. Por quê? Primeiro treino da semana, normalmente você vem com o estoque energético recarregado no final de semana, e aí você tem um treino com gasto calórico mais elevado. Porque você tem um treino que tem uma exigência muito grande até pelos próprios exercícios do treino. Variações de agachamento, máquinas de agachar. Então é um exercício que exige muito. E um complemento de trabalho isolado de glúteos, né? E aí você tem ali um treino bem denso, bem volumoso para qualquer nível de treinamento, desde que seja adequado também. Não adianta exagerar demais. No outro dia, já que eu treinei pernas, então eu vou para a parte superior. Treino costas e bíceps. Como eu disse, eu treinei costas e em seguida eu fiz bíceps. Por quê? Já aproveitei a pré-fadiga do bíceps no treino de costas e já emendei alguns exercícios isolados de bíceps, complementando o trabalho desse músculo, tá? Poderia, por exemplo, tem gente que faz costas e tríceps, mas aí tem um porém. Eu treino costas e tríceps, no outro dia eu treino peito e bíceps, ou seja, bíceps vai logo depois do dia de costas. E aí eu posso acabar tendo uma interferência na recuperação. Caso você consiga treinar e chegue no próximo treino de costas sem problema algum de fadiga de bíceps e costas, ok. Mas eu prefiro manter costas e depois bíceps assim você finaliza tudo em um dia e no outro dia você tem peito e tríceps, músculos antagonistas aos músculos anteriores. Sendo assim você não tem interferência tão grande, tá? Por mais que na puxada tenha uma certa participação no peitoral, mas mesmo assim não é significativa para ter uma interferência no treino de peito. A menos que você tenha um peitoral muito encurtado, aí você precisa fazer um trabalho de flexibilidade, né? Mas aí você vai respeitar isso aqui, sempre dentro do volume tolerável para cada indivíduo. Não existe uma regra do volume de séries, basta você avaliar a recuperação, força, desempenho, tolerância, né? E aí depois eu vou lá para o treino de isquiobiais e glúteos. Por quê? Já faz ali uns 3 dias que eu não treino. Pernas. Sendo assim, o músculo glúteo, o posterior de coxa, já está totalmente recuperado e eu não vou ter interferência aqui no treino de isquiobiais, que é posterior de coxa e glúteos. E no outro dia eu finalizo com deltoides. E para quem quer treinar trapézio de forma isolada, por exemplo, o encolhimento overhead, né? Você segura a barra aqui e faz o encolhimento, é um ótimo exercício para o trapézio superior, muito mais efetivo do que esse movimento aqui, né? Ou você fazer exercícios como o face pull, né? O trapézio mais medial ali também. E aí vai de cada um, caso haja necessidade de treinar trapézio. Não exagere, até para ele não ficar hiperativo e acabar interferindo, por exemplo, em elevações laterais, né? Então, deltoides. Mas aqui eu posso utilizar de outra forma. Por exemplo, para quem tem uma necessidade maior de desenvolver bíceps e tríceps e já tem um ombro bom, o que eu poderia fazer? Treinar costas e deltoide posterior, treinar peito, deltoide frontal e médio, e aí eu trago tríceps e bíceps para o treino E. Deu para entender? Fraciono deltoides em costas e peito e trago tríceps e bíceps para um dia solado. Por quê? Assim eu tenho uma recuperação boa dos bíceps e tríceps e tem um dia que eu posso trabalhar com alto volume neles, fazendo superset, ou enfim, fazendo separadamente um exercício outro, ou em superset, ou fazer tudo um depois o outro. Primeiro músculo sempre de maior prioridade. Assim eu consigo dar um foco maior no tríceps e bíceps, já que eu tenho um deltoide bem desenvolvido, eu deixo eles como um complemento depois do treino de costas e peito com exercícios isolados do ombro, né? Podendo também fazer desenvolvimento ali, mas enfim, poderia estar fazendo assim. Ou, por exemplo, poderia estar treinando, por exemplo, preciso de uma necessidade de um volume maior de treino de costas. Não tenho muito tempo. Treino costas aqui, pego o bíceps e jogo depois de deltoides. Ou o mesmo vale, preciso de um treino maior de peito. Treino peito e depois deixo o tríceps, depois deltoides aqui só peito. Ou seja, eu tenho várias formas de usar, de trabalhar nesse exemplo aqui, né? Nesse exemplo 1. Então tudo depende da necessidade de cada físico, para onde você precisa adicionar mais volume, se você tem tempo disponível, se o desempenho está bom. Preciso dar um foco maior no tríceps. Posso fazer peito e tríceps, mas meu deltoide ainda é fraco. Então eu faço deltoides e aqui eu faço tríceps de novo. Ou seja, repito o músculo. O mesmo vale para o bíceps. Então você, beleza, bíceps e tríceps é bom, deltoide também, mas eu preciso de mais costas. Treino costas aqui eu faço costas e depois deltoides. O mesmo vale para o peito, deu para ver? Preciso de mais pernas, eu faço quadríceps e uns isolados de isquiobiais e glúteos. E aqui eu começo pelos isquiobiais, faço uns isolados de quadríceps e depois glúteos. Ou seja, eu treino quadríceps e posterior de coxa 2 dias das semanas aqui, porque eu tenho tempo suficiente de recuperação. Deu para ver a flexibilidade dessa divisão de treino, é muito boa, né? Exemplo 2. Normalmente eu uso esse exemplo 2 mais para as meninas, que normalmente nas meninas eu não gosto de deixar um volume muito grande do treino de pernas em um dia, porque a tendência talvez seja algumas desanimar no decorrer do treino, né? Perder aquele desempenho do início do treino, então eu fraciono mais.
E lógico, faço um trabalho um pouco maior de glúteos, né? Que é uma preferência da maioria das meninas ali. Lógico, se o homem precisa de mais glúteos, eu também faço um trabalho maior dele, tá? Então vamos lá, mas nada impede esse exemplo também ser usado em homens, né? Depende muito da necessidade do físico. Vamos lá, nesse exemplo 2, eu tenho 3 dias de pernas, já que a prioridade é o membro inferior e os glúteos, né? Então o que eu faço aqui? Primeiro treino, quadríceps e glúteos, começando a semana com um bom treino de pernas. Uso mais esse treino aqui, uso agachamento, uso algumas máquinas, né? Mais direcionadas para o quadríceps. Quais? Agachamento, máquina de agachamento, agachamento no Smith, hack 45, leg 45 ou outras variações do leg press, extensora e exercícios isolados de glúteos, né? No outro dia, eu vou lá, faço alguns exercícios de costas, né? Tudo depende da necessidade do físico. Você não vai colocar um volume, muitos exercícios para uma menina que está começando agora. Você vai, por exemplo, uma menina iniciante que faz um exercício, 2 exercícios de costas, 3, 4 séries cada no máximo. Uma mais avançada pode fazer 5, 6 exercícios, 3, 4, 5 séries em cada. Depende muito. Vou lá, faço treino de costas, em seguida deltoide posterior, algum exercício isolado, talvez 3, 4, 5 séries, ou 2 de 3, 4, 5 séries, depende da necessidade. E finalizo com os isolados de bíceps. Porque a maioria das meninas não querem um braço gigante. Mesmo se treinarem muito, o braço não vai ficar um braço gigante. A ideia é dar um complemento de trabalho de bíceps para você ter esse músculo também desenvolvido, ter um aspecto mais sólido dele. Não necessariamente vai ficar com um bração, né, por treinar braço. Assim, a maioria dos homens nem consegue. Imagina meninas que têm um poder de resposta hipertrófica menor, né? Lógico, tem meninos por aí que têm um potencial que são maiores do que próprios homens, né? Mas isso são méritos delas por se dedicar mais com esses caras. Aí no outro dia eu vou lá e treino posterior de coxa de glúteos. Nesse treino de posterior de coxas tibiais, eu uso mais as flexoras. Cadeira, mesa, flexor em pé, flexor com halter. Variações, flexão nórdica, bom dia, talvez um home na deadlift. Exercícios que trabalham mais fortemente o posterior de coxa e mais uns isolados de glúteos. Quais isolados de glúteo eu gosto? Principalmente elevação pélvica, abdutora variando o ângulo do quadril, né? Para trabalhar mais glúteo médio em 45 graus de reflexão do quadril. Na polia, extensão na polia, abdução na polia. Exercícios ali cotidianos ali, não precisa de grandes coisas ali, desde que você tenha uma boa variedade de trabalho, né? Às vezes eu uso até um exercício isolado antes de glúteos para começar o treino de pernas, para ter uma pré-ativação do glúteo e ela entrar bem nos exercícios multiarticulados, né? Com uma percepção de ativação do glúteo maior. E aí no final faz outros exercícios de glúteo. Aí no outro dia eu vou treinar um pouco de peito, a maioria das meninas não tem essa necessidade. Eu gosto de colocar 1 ou 2 variações de supinos ali. Halter, máquina ou barra. Por quê? Os exercícios supinos têm uma boa participação do deltoide frontal, tríceps e um complemento de trabalho de peitoral para ficar aquelas fibras aparecendo aqui. Depende muito a necessidade e a vontade da menina, para não ficar aquela coisa afundada aqui, né? Mas sim um certo desenvolvimento peitoral. Então eu gosto de trabalhar, mas algumas não precisam. Depois deltoide frontal e médio, né? Aqui está só frontal, mas é frontal e médio. Normalmente eu uso um desenvolvimento ou 2 e exercícios isolados para eles. A maioria dos isolados normalmente são para elevação lateral, né? Na polia, com halter ou alguma máquina, para trabalhar bem esse desenvolvimento de ombro aqui lateral. E depois complemento com 1 ou 2 exercícios de tríceps. 3, 4 séries em cada um. Depende muito da necessidade de cada menina, né? No outro dia eu vou lá e faço treinos com pernas completos. Quadríceps, isquiotibiais e glúteos. Nesse treino mais completo eu uso exercícios mais multiarticulados, que trabalham os 3 músculos aqui. Por exemplo, os 3 grupos musculares. Variações de deadlift, afundo, búlgaro. Apesar desses exercícios trabalharem um pouco mais forte em cima do quadríceps e glúteos, mas mesmo assim dá para trabalhar. Posso usar talvez um home deadlift aqui também. Posso usar algum exercício mais específico, ou talvez até uma flexora aqui para complementar caso a necessidade posterior de coxa seja grande. Posso focar um pouquinho em flexoras aqui de novo. Então eu trabalho com mais variações de multiarticulados aqui, mas nada impede de jogar isolado. Talvez ali uma extensora, um flexor, enfim, depende da necessidade do físico. E mais isolados de glúteos. Então aqui é um foco maior em pernas. Eu poderia aqui inverter os treinos de pernas, poderia inverter aqui o treino de superior, o B vai para o C, para o D, né? O D para o B, poderia inverter os de pernas um pelo outro, enfim. São possibilidades também. Já no exemplo 3, eu trouxe um exemplo para quem tem um bom desenvolvimento de quadríceps, posterior de coxa e glúteos. Ou seja, para quem não precisa de um volume muito grande de pernas, porque já é um ponto muito forte e ela responde mesmo com um volume baixo. Pouquíssimas pessoas são assim, tá? Inclusive algumas meninas também têm esse favorecimento. Nesse caso, eu fraciono mais para o treino de superiores. Nesse caso aqui, por exemplo, no primeiro dia, deltoide e trapézio, jogo ombros primeiro, aí nesse caso uso mais desenvolvimentos, né? Depois os isolados de ombros.
No outro dia, tríceps e bíceps. Por mais que no desenvolvimento você tenha a participação do tríceps na extensão de cotovelo, mesmo assim não vai chegar a atrapalhar o outro dia, tríceps e bíceps. E aí eu faço no treino C, no meio dos treinos, né? 2 superior, e aí eu faço um de inferior, quadríceps, tibiais e glúteos. Uso aqui agachamentos, leg, o padrão de pernas, alguns isolados, extensora, flexoras, né? Complementando o treino. Poderia inverter, começar pelos tibiais e depois quadríceps, depende muito da necessidade do físico. E finalizo com isolados de glúteos, né? Depois eu treino costas em um único dia e peito em um único dia. Por quê? Porque são 2 treinos que exigem muita carga energética. Sendo assim, um treino um dia só para costas e um só para peito. Mas poderia fazer diferente. Poderia fazer costas e bíceps, peito e tríceps, usar mais dias de deltoides. Depende muito. Pô, preciso de mais tríceps. Faço peito e tríceps e bíceps aqui. Costas e bíceps e mais bíceps aqui. Então eu poderia estar repetindo outro músculo aqui junto com costas e peito. Depende da necessidade do físico. Poderia fazer deltoides aqui. Deltoide posterior em costas, deltoide frontal e médio em peito. Complementando mais volume de treino de deltoides. Então aqui poderia usar o treino D e E no lugar do A e B. E o A e B no lugar do D e E. Sem problema algum. O mais importante é a gente seguir esses princípios aqui. Deu pra ver como a gente tem muita flexibilidade nessa divisão de treino. Por isso que eu gosto muito de ABCDE. E vamos para a aplicabilidade, né? Aplicabilidade do treino ABCDE, né? Como eu gosto de utilizar. A maioria das vezes eu uso para quem tem disponibilidade de treinar 5 vezes na semana, porque dá 5 treinos certinho. Poderia ser, por exemplo, segunda o treino A, terça o B, quarto o C. Já que deu 3 treinos seguidos, qualquer uma das divisões, vamos dar uma descansada. Descansa, depois eu treino descanso na quinta, né? Aí na sexta eu treino D e no sábado eu treino o E. E aí eu descanso no domingo e volto na segunda treinando o A. Poderia ser assim. Ou eu poderia simplesmente trazer o descanso para a quarta. Por exemplo, treino AB, descanso, aí eu treino C, D e E e descanso. Caso a pessoa abra de domingo, poderia fazer AB, descanso, C, D, descanso e o E no domingo. Daria para fazer, desde que complete 5 na semana. Poderia, por exemplo, fazer, aqui é 2 descansos na semana, né? E aí você encaixa melhor onde esses descansos. Pode ser no feedback, ó, treinei o A, mas no outro dia estou sem tempo. Descansa e aí passa o treino B para o próximo dia e vai dando sequência desde que treino 5 na semana e descansa 2 dias. Primeiro exemplo. Tem o sequencial. O sequencial é para quem gosta de, não fica se apegando a treinar todos os músculos na semana, ou eu repeti esse ou não. Simplesmente respeita uma sequência. Por exemplo, cada 2 treinos um descanso. Então eu treinei o A e B, descanso. C, D, descanso. E e A de novo, descanso. D e C, descanso. E vou seguindo a ordem aqui, tá? Essa é uma forma, independente do dia que cai, a cada 2 treinos eu dou um descanso. Para isso, a pessoa precisa ter a academia aberta todos os dias, né? Vai que caiu o treino no domingo. Se cair no domingo, aí teria que passar o treino, descansar no domingo. Por exemplo, o descanso caiu no sábado. Teria que treinar no domingo. Domingo não abre. Aí vai ter que descansar domingo e começar o próximo treino na segunda. Mas tem como fazer o sequencial. Pode ser a cada 2 treinos um descanso, a cada 3 treinos um descanso. Independente de quantas vezes você vai treinar o treino na semana. Mas sempre respeitando a ordem. Era para treinar hoje, perdi o treino. No próximo dia você vai treinar o treino perdido, para não ficar muitos dias sem treinar ele, tá? A menos que você esteja com alguma lesãozinha, alguma extensão, aí você pula ele e vai pro próximo. Descanso no final de semana. Muitos usam dessa forma, né? De segunda a sexta. A, B, C, D, E. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Descanso sábado e domingo. Eu já fiz muito isso, né? Para descansar totalmente da faculdade, do trabalho da semana e tudo mais, eu descansava do treino sábado e domingo. Assim eu ficava só nas consultorias. Então, é uma forma de fazer 5 treinos seguidos.